Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, e com ela, que virou uma chefe de mão cheia mesmo, depois que uma airfryer chegou em sua casa. Ela fez batata roxa e linguiça no mesmo momento. Ela tá demais, Corinha. Olha, chefe ainda não, né? Olha, gente, boa tarde, bom dia, saudações a quem nos ouve, mas eu preciso dizer que agora eu divido a minha vida em antes da airfryer e depois da airfryer, porque foi a revelação do ano, uma airfryer. Eu estou começando a ficar audaciosa. No outro dia eu peguei exatamente como a Belinha falou, linguiça assim no cantinho, batata doce do outro, com medo de misturar os cheiros, mas nada disso aconteceu, foi tudo uma beleza, e quando eu abri aquele milagre, tudo pronto. Olha, Corinha, eu vou pouco ao Facebook, mas eu fui ao Facebook e dei de cara com essa postagem. Eu falei, eu não posso deixar isso passar em branco, eu não posso, porque isso é um evento, isso é um acontecimento na vida de Cora Ronay. Ela, feliz da vida, falando de gastronomia, de cozinha, de preparar alimentos e dizendo, se gabando, entendeu? Eu fiz batata doce, e foi da roxa, né? Batata doce roxa, né? Chique. Não faço por menos. Não. E linguiça que ela falou, tá, gente, na postagem, que ficou melhor do que quase todas as churrascarias, né, que ela conhece. Quase todas, né, Cora? Não foram todas, assim. Eu botei quase para as churrascarias não se sentirem humilhadas. E assim o cara sempre vai poder pensar, não, vai ver que eu sou a churrascaria que... Mas, sinceramente, ficou tão boa quanto qualquer linguiça que eu já comi, porque aí eu também descobri uma coisa muito... Eu estou descobrindo todo óbvio com a minha air fryer, né? Eu descobri que o problema da linguiça é a procedência dela, é a qualidade da linguiça, não é como você prepara, né? E porque eu peguei uma linguiça maravilhosa de um lugar chamado Junta Local, que foi recomendado pela Roberta Sudbrack, e fica a dica para quem é aqui do Rio de Janeiro. Eles vendem por uma coisa chamada sacolavirtual.com, e são produtos de pequenos produtores aqui perto da cidade, um melhor que o outro. Tem legumes e verduras orgânicos, tem ovo, tem batata, tem até algumas coisas assim, frios, alguns embutidos. E essa linguiça que eu comprei, uma linguiça defumada, deliciosa, realmente muito boa. Então não havia como alguém errar essa linguiça, por isso que ela ficou tão boa quanto de churrascaria, porque provavelmente as churrascarias compram nesses fornecedores, né? Mas eu acho que tem um quê especial de Cora Ronay na cozinha. Eu acho que a gente ainda vai ver você preparando pratos incríveis na cozinha e, de repente, quem sabe, fazendo o seu programa de TV de culinária. Not really. Cozinhando com Cora Ronay. Não corremos esse risco. Como eu postei uma vez, se alguém me oferecesse a comida que eu preparo para mim mesma, eu denunciava no Procon, entendeu? Então... Ai, Corinha. A gente não corre. Olha aqui, e no mais está tudo bem? Tudo certinho? Semana boa? Semana muito boa, semana muito movimentada, porque é a semana do grande lançamento da Samsung, é a semana do Unboxed, que é aquela semana em que eles lançam o Note, que é o suprassumo dos Galaxy, né? O topo de linha da casa. Então, desde segunda-feira, eu estou por conta disso, porque eles estão fazendo a experiência do Unboxed na casa das pessoas. Então, como é Unboxed, toda hora chega uma caixa com comida para a gente comer, porque tem o café da manhã, então eles mandam o café da manhã, aí depois tem a happy hour, eles mandam o coquetel da happy hour, e tudo isso vem dentro de uma caixa, porque o nome do evento é Unboxed.
E, mas hoje, por exemplo, foi a apresentação do Note, do Fold, da nova geração, do novo relógio, os earbuds. Gente, está muito bonito tudo, espetacular. Eu senti falta de pegar as coisas na mão, mas eu estou encantada com os lançamentos. Pois é, você tem sentido, assim, pelos lançamentos online, virtuais, falta do contato com as pessoas, da troca, de comentar, enfim? Sinto, e sobretudo, nesses casos, eu sinto muita falta de pegar o aparelho, porque quando a gente participa do lançamento de um aparelho, a gente pega, mesmo que o aparelho ainda não tenha chegado às lojas e tal, tem sempre aparelhos de demonstração que a gente pega na mão e a gente vê, e dá para a gente ter uma ideia de como é a pegada, que tal a câmera. A gente faz alguns testezinhos assim, rápidos quando a gente pega na mão, né? E, de repente, eu sinto muita falta disso, mas, tirando isso, foi muito divertido, muito bom. E eu estou com grandes expectativas para esse Note 20. Eu sou apaixonada pela linha Note. A linha Note é aquela que tem a canetinha. E eu acho que aquilo faz uma diferença. Eu gosto tanto daquilo, porque é como se você tivesse um bloco permanentemente no bolso, sabe? Sim. Então, você quer anotar alguma coisa, a coisa da canetinha, para mim, que venho daquele tempo dos blocos, ela ainda é a forma mais rápida de tomar nota, mais rápido do que digitar ou falar, qualquer coisa. Eu pego e anoto. E eu gosto muito da canetinha. Eu realmente acho que a linha Note é um show de bola. E provavelmente as vendas devem estar crescendo, né, Cora? Porque a gente está num momento em que a tecnologia está reinando, né? A gente está precisando da tecnologia para viver cada vez mais. Então, provavelmente as vendas não devem ter sofrido assim. Porque a venda física, sim, mas a venda online não, né? Porque as pessoas estão tentando aprimorar os seus gadgets, né? Olha, a indústria não está se queixando. Os tablets que tinham meio que entrado, assim, tinham virado uma coisa sem glamour e ninguém mais queria saber de tablets. Tablet era uma coisa corriqueira já. Os tablets ganharam uma nova vida, porque com esse negócio das crianças estarem em casa fazendo aulas à distância e toda hora alguém precisando de um computador, e o tablet funciona muito bem, melhor do que o celular nesse aspecto, né? Então, os tablets ganharam uma nova vida. A própria Samsung lançou hoje 2 tablets lindos, maravilhosos. Eu imaginei que não tivesse sofrido, que esse setor não estivesse sofrendo tanta queda nas vendas, não. Mas olha aqui, Corinha, fala. Até eu que não curto tablets, eu cobicei esse S7 da Samsung, porque é tão fininho e é bronzeado, uma cor de bronze. Eu pensei, que aparelho interessante, e tem muitas coisas interessantes, novas nele. Eu pensei, olha, não é que o tablet teve uma nova vida? Não, como eu ia dizendo, eu acho que esse setor não deve ter sofrido muita queda, e acho que eles vão tentar aprimorar cada vez mais os aparelhos, enfim, porque as pessoas estão... Existe demanda e vai existir cada vez mais a partir do momento que a gente agora vai ficar um bom tempo em home office, enfim, a vida mudou um pouco e eu acho realmente que as pessoas vão procurar cada vez mais. Agora, olha só... Nós temos uma abertura de programa muito especial, não vou contar para os nossos ouvintes, eu vou fazer assim um mistério, mas a gente escolheu para abrir o nosso programa o assunto, que é um assunto que provavelmente, se a gente pudesse sentar numa mesa de bar com os nossos amigos, a gente falaria sobre ele, que é a questão das pessoas estarem indo cada vez mais para o interior, procurando cada vez mais casas no interior, seja Rio, seja São Paulo, seja qualquer outro lugar, né, do Brasil, mas a gente está vendo uma tendência das pessoas a procurar cada vez mais lugares ao ar livre, lugares que tenham um jardim, um espaço ao ar livre, para poder resistir a essa quarentena que para muitas pessoas é difícil. Então, passar pelo período de isolamento social num apartamento pequeno tem sido bem complicado para algumas pessoas. Para quem tem condições de ficar em casa durante a pandemia de Covid-19, ter pouco espaço e dividi-lo com outros integrantes da família 24 horas por dia
pode não ser fácil. Por isso, a busca por casas amplas, com jardins, como eu falava, e pela vida no campo está se mostrando uma tendência durante a quarentena. Com muitas empresas em esquema de home office, é possível ficar isolado da sociedade durante esse tempo e curtir a natureza. E a ocupação dos espaços rurais pode ter vindo para ficar. Segundo um levantamento da plataforma Ingaia, houve um aumento de 47% no número de contratos fechados em junho em relação ao mesmo mês do ano passado. E aí, para falar sobre a experiência de viver no interior durante esses meses, a gente convidou uma pessoa que até agora eu não estou acreditando que gravou para aquelas duas podcasts. Por isso que no início eu falei, gente, a gente vai começar com uma matéria, né, especial, um assunto super especial, que é importante e tal, que está em voga, mas principalmente porque a gente tem uma convidada nesse programa que é uma convidada de muita honra. Na nossa reunião de pauta, a Cora sugeriu o nome dela, a gente foi atrás. E aí, Cora, conta o que aconteceu, quem é essa pessoa, revela aí, revela esse mistério. Minha queridíssima amiga Fernanda Montenegro, ela, no começo da pandemia, no começo da quarentena, ela foi para o sítio deles, aqui em Itaipava, e ela está, desde então, no sítio. Agora que ela está voltando para cá, que o apartamento já está precisando que alguém dê uma olhada no que está acontecendo, enfim. Mas ela meio que se encafurnou lá com a família toda, e eu achei tão curioso isso da Fernanda, de repente, virar um ser rural, que eu pensei, vamos perguntar para a Fernanda como é que foi essa experiência dela de ir viver na roça. Pois é, e o depoimento da Fernanda é tão rico, que a gente decidiu aproveitar inteirinho e dividir em assuntos. Vamos ouvir agora como começou a relação dela com o campo. Cora, querida Fernanda, eu preciso dizer a você que eu tenho quase 100 anos de vida. Faltam só 10 aninhos. Então, naqueles anos 30, a gente morava no subúrbio, Jacarepaguá, ali na zona do Campinho, e aquilo tudo era terrenos, casas melhores ou piores, mas com terrenos, com árvores frutíferas, uma natureza muito grande. Ali em Jacarepaguá eram as chácaras, na maioria de portugueses. Essas chácaras, elas sustentavam as mesas da República, né? Porque todo mundo vivia no Rio de Janeiro. E eu vim dali. Então, eu sempre vivi em terrenos grandes, com árvores, com horta, com animais. Então, ter lá esse lugar que se pôde ter, porque já são 12 anos ali, não estava na moda, hoje está na moda, e é um lugar bonito, uma mata bonita, tem um gramado, e tem essa propriedade foi criada por um alemão há 40 anos atrás. Depois passou por uma reforma de brasileiros e finalmente nós compramos, já tem isso 12 anos. Então a gente sempre vai lá fim de semana e tal, volta. Mas dessa vez não, né? Dessa vez a coisa ficou violenta. Nós pensávamos que em 4 meses tudo estaria resolvido e fomos lá, a família inteira, quer dizer, a minha família é mínima. Na verdade, mesmo de união mesmo, sou eu, 2 filhos, 3 netos. E os amigos, alguns amigos importantes, como você, Cora, né? Nós nos conhecemos há tantos anos, presenciamos tantas mudanças, e pior, que foram mudanças para pior, para repetir a palavra. Porque senão a gente não teria dado, nesse atual governo, que acabou com a cultura e com a educação no país. Mas parece que isso não tem muita importância. Porque o que foi feito nesses últimos anos, depois dos militares, o que foi feito não durou, não perpetuou, não
climatizou o Brasil, entende? Então, cada governo que chega vai salvar a pátria, vai dar comida para pobre, vai dar escola maravilhosa, vai dar hospitais, vai dar tudo, saneamento. Então, você imagina, saneamento, metade do Brasil continua fazendo cocô na lata e despejando onde puder, ali na frente de onde mora. E isso aí vem, assim, de quando eu era criança e já ouvia falar disso. Mas, enfim. Então, ir para essa quarentena, né? Aliás, foram 4 meses. A gente se habitua. Tem uma coisa linda que é a seguinte: quando você acorda, você não entra num corredor para chegar no elevador, ou sai do teu hallzinho para pegar o elevador. Você acorda e já bota o pé no seu terreno. É melhor ou pior, mas é seu terreno. Então não é aquela coisa do conjunto, né? Do, do, do elevador que carrega todo mundo. Então é isso também que eu acho que está levando o que pode, né? Quem pode, para a roça, a chamada roça, para o mato, para o sítio, para o terreno, onde, não, por exemplo, não tem portaria, não tem elevador, né? E isso já alivia muito. E aí, quando você chega do elevador, você tem que mudar o sapato, tem que botar gel nos pés, nas mãos, na possibilidade de ter um banheirinho ali onde você possa se lavar todo, até tomar banho, trocar de roupa, sei lá. Eu acho que esse processo está cansando o ser humano em qualquer parte do mundo. Esse medo de um contágio, né? E, de repente, pode pensar, não, comigo não acontece nada, não vai acontecer nada comigo, tá entendendo? Vai acontecer aí com o colega, com o vizinho, com o amigo, mas é possível que eu escape, não é? Então, as pessoas estão indo para a rua, estão indo para os bares, para as praias, para a comunhão, porque é difícil o homem da cidade que vive em edifício aguentar essa tragédia. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Fomos para lá, nós nos reorganizamos, nos demos muito bem. Houve uma certa tensão logo de início, porque como é que vai ser aqui? A gente vai se adaptar, a gente vai se aguentar? Aí, 4 meses depois, a gente achava que era estranho sair de lá. Um dia você vai lá comigo, Cora. Então, me estender muito sobre isso é ficar repetindo. Eu gosto, eu gosto do mato, eu gosto da floresta, eu gosto da água, de um rio. Eu estou ainda muito presa ao subúrbio do Rio da minha juventude, da minha meninice, nos anos 30, não é? Onde havia uma esperança de que tudo um dia dá certo. Fernanda Montenegro também falou sobre a nova era em que vivemos e até arriscou previsões sobre o futuro da humanidade. Agora, mais do que nunca, tão acostumada a apertar botões. Há uma realidade tão destrutiva, é um fim de uma era, não é? A tecnologia entrou mesmo como um novo tempo, uma nova experiência absoluta que o homem vai ter e já está se adaptando e, e tudo muda, tudo mudou, está mudando. As notícias são as mais
transmudadas, assim, por exemplo, não vai ter mais escritórios, não vai ter mais não sei o quê, não vai ter mais não sei o que lá. Você pode, pela internet, viver dentro de casa. Eu tenho a impressão que daqui a uns milhões de anos o homem não vai ter mais perna, porque os dedos serão enormes para apertar botão, haverá uma mudança física se ele se viver sentado para o resto dos tempos numa cadeira dentro de casa. Vai haver uma mudança aí física e maravilhosa, não é? Nós já não estaríamos mais nem do pó, do pó, do pó. Mas é interessante, é uma nova era que chega. O botão é absoluto. Tudo é pelo botão. Vai se criar um novo alfabeto, uma nova forma uma nova maneira de se explicar, não é? De se dizer. Não sei como vai ser a literatura. Acho que nem vai ter essa literatura arcaica que nós temos hoje, não é? Que é botar em papel, ter um livro. Nós ainda amamos os livros, guardamos os livros, lemos e sublinhamos o que nos interessa, mas acho que não vai durar muito, não. Vai ser tudo na eletrônica. E nessa quarentena no campo, a atriz não deixou o ofício de lado. Ela contou que se uniu à filha, Fernanda Torres, e aos netos para gravar um episódio de Amor e Sorte, nova série da TV Globo. A direção é do Andrusha Waddington, super diretor, né? E genro dela. Aí estávamos lá muito bem e houve uma sugestão para que Nanda e eu fizéssemos uma historinha, um curta, de 40 minutos, eu acho. Só havia casais fazendo. Aí veio a história para nós. E fizemos em 15 dias. Andrusha dirigiu, veio um câmera que estava aprisionado na casa dele, eu acho que mais tempo do que nós. E foi lá para ser o segundo câmera, porque o primeiro... eram 2 câmeras, e o outro era o Pedro, filho do Andrusha, do primeiro casamento, que é um excelente diretor e um excelente câmera. E aí, eu e Nanda, a Nanda escreveu, fez parte do roteiro, com Prata, com Jorge Furtado, enfim. E foram 15 dias de 12 horas de trabalho por dia, porque o Andrusha é cineasta, ele quer plano contra plano, long shot, close, entendeu? E vamos ver, eu acho que ficou um trabalho para a família referencial. Por fim, Fernanda contou o que essa produção em família representou para ela. Quando é que a gente vai ter isso de novo? Eu, então, com a idade que estou, trabalhei com meus netos, o de 20, o de 19 e o de 12, que era ajudante de contrarregragem, o Davi, filho de Cláudio, fez... Na verdade, ele foi o que trabalhou pesado. O som foi do Joaquim, que também... Um estuda cinema, o Davi, e Joaquim estuda filosofia, mas de vez em quando anda fazendo umas pontas aí como ator. Não sei, você sabe que há um encanto em torno da nossa profissão, mesmo quando ela é desacreditada culturalmente, como acontece agora. Mas nós somos essenciais, pelo menos dentro dessa cultura que herdamos lá da Grécia bendita e eterna, né? Aí temos um documento. Vovó, mamãe, papai, 3 netos meus, mais um filho de Andrusha e o Faisal na outra câmera. Sem maquiador, sem figurinista, sem iluminador. Bota aí e vamos em frente.
É claro que quando eu olho as minhas bolsas nos meus olhos, elas estão imensas. Mas também é o seguinte, o que é que eu posso querer aos 90 anos? Ter a minha carinha de 15 ou 20? Jamais, não é? A gente vai mudando mesmo. E é isso que eu posso dizer. É uma maneira da gente se comunicar, embora eletronicamente, vamos entrar nessa era, não é? Todos os lives que estão sendo feitos, é impressionante, porque ou por si mesmo, ou porque alguém solicita, tem toda uma comunhão a favor ou contra você, porque também tem isso, né? Vale tudo, né? Não há mais pudor. Vale tudo pela internet. Então, não se quer liberdade de expressão, então, então viva a liberdade de expressão. Isso é que eu posso falar para vocês, minhas queridas amigas. Me estendi o máximo que eu pude, porque, na verdade, foi algo muito bonito, está guardado para todos nós. É um momento que não vai se repetir, como eu já disse. Isso nos acalentou. Houve uma dedicação ao trabalho, uma terapia ocupacional muito forte dentro de nós, no prazer, uma terapia no prazer, de estar exercendo a sua vocação em família, 3 gerações. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. Querida Fernanda, é tão bom a gente ouvir a Fernanda, é tão gostoso conversar com ela. Eu podia ficar ouvindo a Fernanda contar coisas, porque ela tem um talento de narradora. Pouca gente tem, né? Uma riqueza de linguagem. Eu nem sei como agradecer esse depoimento maravilhoso, mas só posso dizer que eu amo muito a Fernanda, sabe? E acho ela um dos grandes tesouros que a gente tem no Brasil. Olha, Corinha, eu estou muito emocionada de ter Fernanda Montenegro aqui no Aquelas Duas Podcast. Quero agradecer imensamente a você, Fernanda. Muito obrigada. Esteja aqui com a gente sempre que você quiser. As portas do Aquelas Duas Podcast estão abertas para você sempre que você quiser levar essa prosa com a gente. Obrigada, Cora, por ter tido essa ideia maravilhosa. E é muito, muito, muito legal a gente ouvir, é muito gostoso a gente ouvir. Primeiro, que ela tem uma voz maravilhosa. Segundo, que é isso, tem o dom de contar história. Não é por acaso que é atriz, né, que escolheu essa profissão. Então, é uma super contadora de história, sabe? É de um talento que, enfim, a gente não precisa ficar aqui falando. E você vê que você pediu para ela falar um pouco sobre a experiência dela no campo, né? Porque ela e a família resolveram sair, porque, enfim, os motivos ela listou. E ela faz um tratado sobre a quarentena. A gente pode fazer. Não é? A gente pode fazer. Eu falei com O ela, quê? com Fernanda. Eu disse para ela, Fernanda, a gente quer um depoimentozinho, uma coisinha, sobre essa experiência campestre de vocês e sobre a peça, sobre a série, né? Na verdade, não é uma série, é um episódio da série, né? É um curta de 40 minutos que eles fizeram, vai fazer parte de uma série com outros filmes e vídeos feitos por outros atores e diretores confinados. Mas, então, eu falei, queria mandar um depoimentozinho, uma coisinha à toa. Ela disse, tá bom, e como é que eu faço? Eu digo, não, faz assim no WhatsApp mesmo, porque ela às vezes me manda uns recados de voz pelo WhatsApp e tal. Aí, quando eu olho,
Tá esse depoimento maravilhoso. Pois é, e aí a gente inclusive ouviu o depoimento e tarde da noite falei com a Cora, é o seguinte, eu acho que você vai concordar comigo, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse depoimento na íntegra, dividir em assuntos e aproveitar esse depoimento na íntegra, porque é isso, né? Você pediu para ela responder uma simples pergunta e ela fala com uma propriedade e fala de um jeito tão bom de ouvir sobre um período tão difícil que a gente está vivendo. E o que eu acho muito legal na Fernanda, que eu percebi na fala dela durante esse tempo todo, é que ela se diverte com a própria fala, né? Ela ri de si mesma. E isso é um aprendizado, né? Acho que o ator, desde que se entende por ator, ele né, o humorista, enfim, a pessoa que trabalha com arte, ela, desde que se entende por gente, por aí, com essa profissão, ela tem certeza absoluta de que ela precisa rir de si mesma, né? Então, você vê que quando ela faz as previsões, ela arrisca previsões ali, que agora os homens vão, né, no futuro a gente vai ver homens de dedos enormes, porque de tanto teclar. Gente, isso é genial, sabe? Eu abri um sorriso de orelha a orelha, porque isso é genial, né? Então, assim, você vê que ela vai tecendo os comentários dela e ela vai criando ali em cima do que ela vai falando, vai contando uma história, vai envolvendo a gente. E eu tava crente que, no final do depoimento dela, eu aplaudi, que eu tava crente que eu tava diante dela numa plateia, sabe? Eu tava numa plateia de uma peça de teatro. É maravilhoso, né? Não, é maravilhoso. Agora, Cora, quando ela falou sobre a questão de que tudo está mudando, de que realmente a gente não pode resistir a essas mudanças, porque o mundo é esse, está mudando mesmo, a gente está vivendo, né, uma nova era, a era passada já se foi e tudo. Enfim, aí lembrei da sua mãe, que elas têm mais ou menos a mesma idade, e aí eu queria saber se você tem essa percepção quando você conversa com a sua mãe. Você tem essa percepção de que ela também vê o mundo e percebe o mundo dessa maneira, né? Porque a Fernanda tem uma lucidez muito grande e ela acompanha. Estou te perguntando isso, não é à toa, porque eu acho que a sua mãe tem a mesma percepção e a sua mãe também acompanha o desenrolar do mundo, né? O desenvolver das coisas do mundo com muita atualidade, não fica para trás. E eu acho que a Fernanda não fica, porque você vê como ela fala, é muito importante o que a gente está fazendo aqui, porque se é assim, né? Se o mundo hoje é na internet, se hoje as produções são essas, se a gente não tem maquiagem, não tem figurinista, porque a gente está passando por um momento complicado, vamos sem maquiagem. E o que eu posso querer aos 90 anos? Minhas bolsas embaixo dos olhos, elas estão assim assado, não estão tão legais, mas, cara, o que eu posso querer aos 90 anos? É isso. E eu estou trabalhando, o importante é que eu estou ativo, o importante é que eu estou produtivo. Eu acho que nas entrelinhas do que ela fala tem muito isso. Aí eu lembrei da Dona Nora, porque eu acho que deve ser na mesma linha, né, Cora? Porque a Dona Nora nada, né? Ela participa de campeonatos de natação. Elas são muito parecidas em termos de disposição e em termos de um raciocínio objetivo em relação ao mundo, sabe? Elas têm muito em comum. Não é só uma coisa generacional, porque elas são da mesma geração, mas é uma coisa que vai além, uma espécie de uma inteligência para viver que hoje eu não encontro igual. Elas são duas sobreviventes, duas pessoas que entenderam o que é a vida e como é que a gente faz para tocar esse barco. E é uma pessoa que fala do passado não de uma maneira, naquele tempo é que era bom. Não, ela fala, olha, eu ainda me recordo muito do meu passado, eu tenho uma ligação afetiva muito grande dos meus tempos de meninice, mas não é uma pessoa que já viveu um pedação da vida que diz, mas naquele tempo é que era bom, agora... Não, ela tá aí, ela tá dando a cara a tapa, né? Sabe o que é? É que, como a mamãe, a Fernanda tem uma memória extraordinária também. Mas nenhuma das duas mora no passado. Elas se lembram do passado, elas se lembram detalhes que eu e você não vamos lembrar nunca. Eu, então, imagina, né? Não lembro nem que eu jantei ontem. Mas elas se lembram, mas elas não vivem naquilo lá. Elas vivem hoje. Sim. E eu acho que isso faz total diferença, né? Faz, porque a questão é a seguinte, a pessoa que mora no passado, ela acha que já realizou o que tinha que realizar e ela vive de lembranças. E gente como a Fernanda
ela está com planos, como a minha mãe está com planos. A questão é o que acontece hoje, o que vai ser amanhã. Não é o que era ontem. Ontem, ok, aconteceu, vivemos, foi assim, contamos como foi para gerações. Mas agora, o que a gente tem para fazer? Qual é o trabalho agora? E é isso. Não, é muito interessante a maneira como ela fala e como ela vai contando, porque ela dá o recado dela, né? Falou do governo, que fala das mudanças, que ela considera a maioria das mudanças para pior, que a gente está enfrentando aí um governo que acabou com a cultura. E ela aborda um outro tema também. A gente pode fazer um programa inteiro sobre a Fernanda, né? Porque ela falou de muitos assuntos. A gente pode fazer uma série sobre a Fernanda. Falando em série, né? Podemos fazer uma série sobre Fernanda. Mas, assim, ela chega num assunto que eu também acho que é interessante, que aí eu acho que você pode falar muito sobre isso, que é em relação à literatura, né? Porque ela fala assim, eu acho que a gente não vai ter mais essa literatura arcaica, né? Essa literatura do papel. E é um assunto recorrente aqui, porque como você gosta muito de ler, como você gosta muito de livro, a gente fala sobre isso, né? A questão do livro físico, a questão da gente ter o livro ali impresso e não ter. Você também acha que essa literatura é uma literatura que já é arcaica e que a gente vai ver no futuro a gente lendo só em Kindle e ponto final? Não. Eu acho que há um fetiche do livro em papel que não morre. Ele é altamente colecionável e eu vejo isso porque eu vejo muita gente jovem fazendo TikTok sobre livro, fazendo YouTube sobre livro. Agora, é um relacionamento diferente, como a relação de cada geração com o livro passa por um caminho, né? No outro dia mesmo eu comentei aqui uma edição do Cortiço anotada, que saiu há um mês, talvez nem isso. É um livro lindo. Agora, é muito curioso porque é um livro que foi feito para a nova geração se aproximar do Cortiço. Essa geração de adolescentes hoje. E o que eu percebi, o tratamento que eles deram ao livro é muito parecido com o tratamento que foi dado também ao Coraline, que é um outro livro que eu já comentei aqui também, lembra? Uhum. Então, o que eu percebi nesses dois livros, tanto Coraline quanto Cortiço, são livros. O Coraline, quando foi feito, quando ele foi escrito, ele era um livro, tinha algumas ilustrações, mas era um livro. Bom, livro, o que isso quer dizer, né? Nada. Mas eu digo, você tem um texto que segue direto, você tem um capítulo, tem outro, mas agora o que as pessoas estão fazendo, por causa da internet, você percebe nitidamente de onde vem essa influência. Os capítulos são divididos, quer dizer, há uma subdivisão dentro dos capítulos. No caso do Cortiço, por exemplo, e no caso do Coraline também, os capítulos se abrem com alguma fala, alguma coisa daquele capítulo, como se fosse um entretítulo numa matéria de jornal. Uhum. As pessoas saberem o que elas vão encontrar aqui. E aí você tem os capítulos divididos em pedaços, como a gente divide as coisas na internet, como a gente lê no Twitter, você vai lendo um fio. Então, você tem essa coisa dos textos menores, porque as pessoas hoje têm um attention span reduzido, né? Elas não conseguem... Você pegar um Dostoiévski, você encarar um capítulo daquele Saramago, então não imagino como é que as pessoas vão conseguir ler. Mas é verdade. Muito curioso e divertido esse tratamento, porque é uma forma de trazer as pessoas que cresceram com a internet para o mundo do livro analógico. Uhum. E é o que eu tenho visto, funciona e é bonito, e é divertido, e até eu gosto, e eu entendo digamos, eu não me sinto afastada por esses livros, eles não me alienam, não. Olha que eu sou uma pessoa que veio do livro Barra Pesada, né? Das 600 páginas sem ilustrações e tal. Mas eu entendo onde esses livros estão, e eu percebo como é que tem uma garotada absolutamente encantada com o objeto livro. Agora,
prestando muita atenção no objeto também, né? Quer dizer, fazendo questão de uma capa bonita, de uma apresentação legal, das laterais pintadas, enfim, todas essas bossas acrescentam muito ao livro hoje, porque ele passa a ser, ele também é um objeto de, de cobiça, né? Sim. Não é só a história que está lá dentro que você quer também aquela coisa bonita, aquele objeto interessante para você brincar, para você olhar, para você fazer um vídeo a respeito daquilo, enfim. Assim, para mim, eu concordo com você que a gente não vai ter só livros, ler só livros em Kindle num futuro próximo, porque eu acho que tem um encanto, como a gente falava no programa, sei lá, não sei se foi no programa passado ou num dos programas que a gente fez aí na quarentena, que a gente falava da importância da gente entrar, foi no programa passado que a gente falou de livro e cinema, da importância da gente entrar numa livraria, como é bom, como a gente se perde na livraria, né, manuseando os livros, folheando os livros. Então, eu acho que isso tem um encanto para a pessoa que gosta de livro, para a pessoa que gosta de ler. Hoje em dia, quando eu peço, eu estou sempre pedindo livros de tempos em tempos aqui na quarentena, de uma livraria de rua, porque eu acho importante a gente também sustentar esses pequenos negócios, essas pequenas franquias, né, e não pedir também na super loja que tem uma grana para se sustentar nesse momento, né, de pandemia. Então, eu prefiro das pequenas lojas que não têm tanto dinheiro assim e que, de repente, não vão resistir. Então, eu tenho pedido de livrarias de rua. Quando o livro chega na minha casa, é um prazer que eu não consigo nem descrever, apesar da gente ter que borrifar o livro com álcool gel, com álcool 70, aquelas coisas da pandemia, né, que a gente aprendeu a fazer, mas depois que a gente consegue pegar e folhear o livro, para mim é um prazer muito grande. Então eu não consigo, mas é uma coisa muito, muito minha, muito particular, assim, eu não consigo imaginar a minha vida sem o livro físico. Eu gosto muito de pegar alguma coisa para ler e para ler o livro mesmo, porque o Kindle eu vou pegar para ler, mas é completamente diferente a relação, completamente diferente a apresentação. Então, eu também sou dessas que preferem o livro físico, e eu acho que o livro físico ainda tem uma vida, eu não vou arriscar o quanto de vida, mas eu acho que ele ainda tem uma vida longa. Agora, Corinha, só para a gente fechar esse assunto, né, a gente falava da questão da gente sair, da gente fugir para o campo. Você acha que você conseguiria fugir para o campo e ficar? Porque tem muita gente fazendo um movimento não o movimento da Fernanda, por exemplo, que passou 4 meses e voltou, né? Tem gente fazendo esse tipo de movimento, mas tem gente fazendo contratos longos de aluguel porque descobriram que a vida no campo é melhor. Tem um êxodo, eu conheço gente que já foi para o campo mesmo e pensando nos filhos, e eu acho que não fizeram mal, não. Mas, cara, eu não sei, eu ainda não senti essa vontade irreprimível de ir embora da cidade. Eu sou muito urbana, sou animal muito urbano. Eu conseguiria passar 4 meses no campo, mas eu não sei se eu conseguiria viver longe do Rio, ou longe de uma cidade como o Rio, sabe? Talvez conseguisse, não sei, mas na minha cabeça atual, na minha configuração, rodando essa versão do meu sistema operacional, não. Eu acho que uma fugidinha não faz mal a ninguém, né? Eu gosto de pensar assim, eu agora vou dar a primeira fugida durante uma semana para dar para dar uma espairecida e também mudar um pouco o ambiente e tal. A gente vai dar aqui em família a primeira fugida para uma casinha também que a gente alugou na serra e tal. Essa fugida me faz muito bem, ainda mais eu que fui uma criança que cresci com casa na serra, eu não tenho mais, porque, enfim, a vida ficou difícil, meu pai precisou vender a casa, mas eu cresci, né, com cheiro de mato, com cheiro de grama. Eu sinto muita falta dessa coisa assim, cheiro de chuva, sabe, de terra molhada, cachoeira. Pois eu sinto muita falta. Então, eu acho que combina mais comigo a fugida, e aí eu volto, porque eu também sou uma pessoa muito urbana, do que o ficar para sempre, né?
Mas nunca diga nunca, né, Corinha? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A verdade é que se essa pandemia se prolonga indefinidamente, se a gente sabe que vai ficar mais 6 meses trancado em casa, é óbvio que você começa a pensar alternativas, né? Sim. Evidente. Nós temos um sítio em Friburgo e você começa a pensar, bom, poderíamos ir para lá, porque, né, lá é o que a Fernanda falou. Você sai, você não pisa no hall, você não entra no elevador, você pisa no seu terreno. Exato. Então tem uma coisa de uma segurança de um lado e uma coisa metafísica do outro também, né? A tua terra, você saiu, o teu pé está no teu chão, você sabe onde você está pisando, né? O teu lugarzinho. Eu não sei, cara. Hoje a minha vida é muito cheia de âncoras, né? 8 gatos, um aquário com diversos peixes e todos esses livros aqui em casa que você conhece, mais os livros selvagens. Isso não dá para o ser humano botar a maleta nas costas e dizer vou para o campo. Não... Corinha, mas a vida muda e eu acho que eu ainda vou ver você morando no campo com seu programa de culinária na televisão, GNT. No GNT. Vou ligar no GNT, você vai estar lá. Olha, olha aqui, mais uma vez a gente agradece imensamente a participação aqui no Aquelas Duas Podcasts da Fernanda Montenegro, foi muito, muito, muito legal. E para as pessoas que quiserem acompanhar a série Amor e Sorte vai ter 4 episódios independentes, com previsão de estreia neste segundo semestre de 2020. E, Corinha, a gente fez um programa especial Fernanda Montenegro, como a gente falou, vamos fazer um especial Fernanda Montenegro, porque basta, a gente não precisa mais de nenhuma pauta, não é? A gente que fala pelos cotovelos, mais a Fernanda Montenegro fazendo esse especial, pronto, fechamos, fechou o pacote. Não Claro. é? Então, tá bom. Então vamos fechar o programa com as nossas dicas. Eu quero saber o que você tem pra gente hoje. Olha, eu tenho 2 dicas para quem está ou no clima da quarentena, ou cansadíssimo da quarentena, ou achando que tem todo o tempo do mundo. Enfim, são 2 tijolões, 2 biografias enormes. Eu não estou falando de enormes de brincadeira, não, porque uma tem 1.078 páginas. Nossa! A outra tem, já te digo quantas páginas, estou indo aqui na... A outra tem 1.196 páginas. A menorzinha, de apenas 1.078 páginas, é a biografia do Charles de Gaulle, do Julian Jackson, é uma edição da Zahar. É a tradução do Berilo Vargas, que é excelente, então vai estar muito bem traduzido. E o outro é o Churchill, Caminhando com Destino, é a biografia do Andrew Roberts. Essa foi publicada pela Companhia das Letras e tradução de Denise Botman e Pedro Maia Soares. Eu não li ainda nenhum desses 2 livros. Esses 2 livros chegaram ontem, devem estar chegando agora às livrarias, mas são livros que eu conheço por referência, já li muito sobre esses 2 livros, estava, aliás, muito curiosa em relação a eles 2. Então, se você me perguntar, você está recomendando, você leu e adorou? Ainda não li, não sei qual é a minha opinião. A minha opinião, a princípio, é muito favorável, porque as coisas que eu li de pessoas que eu gosto e com gosto eu concordo, falaram muito bem desses livros. Então, dessa vez, eu estou dando a dica por causa deste tamanho sensacional dessas 2 biografias, que dá para você passar aí o quê? Uns 15, 20 dias se divertindo, sem precisar de outra coisa qualquer no mundo. No meu caso, eu ia passar uns 15, 20 anos lendo. Até eu conseguir completar. Não, você vai levar 1 ano lendo o primeiro capítulo. Exatamente. 4 anos vai ficar mais rápido. Não, mas são 2 livrões poderosos que param em pé, sozinhos em cima da mesa. E
Eu gosto tanto de uma biografia alentada com essas aqui, que nem te conto, sabe? Eu vejo uma coisa dessas e já fico feliz. Porque e são vidas ricas, vidas interessantíssimas. E eu estou muito curiosa em ver o que tem de novo aqui. Muito bem, minhas dicas de hoje são 2 séries de TV. A primeira que eu quero indicar é Little Fires Everywhere, na Amazon, protagonizada pelas atrizes maravilhosas Kerry Washington e Reese Witherspoon. Fala sobre um assunto muito importante desde sempre e agora mais ainda, porque, enfim, a sociedade tem discutido cada vez mais o racismo. Então, conta a história da relação entre essas 2 mulheres, que têm realidades completamente diferentes, e a série traz diálogos muito bons, e é daquelas séries que a gente fica realmente querendo saber o que vai acontecer até o fim, muito bem realizada. E a outra série é muito diferente dessa, não tem absolutamente nada a ver com essa primeira que eu indiquei, que se chama Em Defesa de Jacob, na Apple TV. É um thriller. É a história de uma família que o pai, a mãe, um filho adolescente. Esse filho adolescente é acusado de um crime e a maneira como se transforma, né, a vida dessa família por conta, a gente vê, né, como se transforma a vida dessa família no decorrer dos episódios por conta desse assassinato que aconteceu e dessa acusação que a gente vai acompanhar e vai ver onde vai dar, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Mas é um thriller muito interessante também, que prende a gente até o final. Eu gostei muito das 2 séries, então estão aí as minhas 2 dicas. Tá vendo aqui naquelas 2 podcasts, você tem livros, tem séries, e quando você vê, a sua quarentena passou rapidinho, né, Corinha? Pois é. Mas se você pegar uma biografia, vai num vulto. O que foi? Se você pegar uma biografia dessas aqui, vai num vulto. Olha, eu estou tão curiosa em ler esse Churchill, não consigo nem dizer para vocês o quanto esse livro está coçando a minha mão. Ele chegou ontem e eu já estou aqui. Ele já foi para a minha mesinha de cabeceira, já está lá. Nesse momento, não, nesse momento está na minha mão, mas quer dizer, ele já está morando na mesinha de cabeceira. Louca para isso. Então vai ser devorado em breve. Em breve nós vamos saber a opinião da Cora sobre isso. Aliás, eu até comentei com a Cora que eu comprei o livro que ela sugeriu na semana passada, do Turbante. Como é que é mesmo o título, Corinha? O Segredo do Meu Turbante. Exatamente, O Segredo do Meu Turbante, que eu também vou ler e em algum momento vou trazer aqui para discussão. Eu achei tão interessante o resumo do livro quando você leu, que eu falei, eu não resisti. É tão interessante esse livro, vale muito a pena. Muito bem, minha Corinha maravilhosa. Eu tô com uma saudade que eu já não sei nem mais, sei lá, o tamanho dela, já perdi aqui o fio da meada do tamanho dela, porque ela cresce a cada dia. Mas o meu coração é grande, então tem espaço para essa saudade toda, mas eu já estou começando a ficar aborrecida, porque eu quero te encontrar, eu quero voltar a fazer esse podcast juntinha e misturada. Bem, tomando café, hein? Você não toma café, mas eu preparando o meu café ali, você olhando eu preparar o café, e eu sempre perplexa, porque você não quer tomar um café. Mas a gente vai tomar, a próxima vez que a gente estiver junto, a gente vai tomar um chazinho. Tá certo. Eu tenho feito aqui umas aquisições maravilhosas de chá, porque eu adoro chá, então eu tenho pedido uns chás muito gostosos. Eu vou levar para a gente tomar junto. Aí você toma um pouquinho de chá, um pouquinho de café, e eu tomo só um pouquinho de chá, porque café não dá, Corinha, não desce, não consigo. Mas isso é só para uma próxima encarnação, o café na minha vida. Mas olha, adorei, foi um programa muito especial, muito bom. E semana que vem a gente está juntinha de novo, tá bom? Um beijo muito grande para você, um beijo para os nossos ouvintes também. E boa semana. Tchau, querida. Até a semana. Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.